Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos começando uma série de breves reflexões no livro de Provérbios, nesses dias de quarentena, com o intuito da nossa edificação, da nossa direção e da nossa consolação, irmãos, nesses dias que são dias difíceis e são dias que nós devemos encará-los e vivê-los em fé, em verdade, conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus. O livro de Provérbios é um livro extremamente rico em sabedoria prática, onde cada verso, cada texto da Sagrada Escritura ali, como que contém grande quantidade de sabedoria, de significado, de vida verdadeira. Eu gostaria de iniciar, meus irmãos, essa nossa série de breves reflexões em Provérbios, capítulo 9, do verso 10 ao verso 12. Eu convido os irmãos a abrirem comigo nesse momento. Provérbios, capítulo 9, do verso 10 ao verso 12. A Sagrada Escritura diz assim: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência, porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias, e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Esse trecho, meus irmãos, ele contém 3 partes, são 3 versículos, e ele aborda aqui a relação da sabedoria e o temor ao Senhor. E nós podemos dizer que ele se divide em 3 partes, pelo menos. Aborda aqui 3 subtemas, irmãos, que estão ali ligados a esse tema principal. Primeiro, a fonte da sabedoria, que está no versículo 10. Segundo, meus irmãos, a produção da sabedoria, que está no versículo 11. E o alerta da sabedoria, que está no versículo 12. Na verdade, esse texto aqui, esses 3 versículos, eles estão inseridos no capítulo 9, e esse capítulo 9, ele está ali apresentando para nós, irmãos, 2 convites. Um é o convite da sabedoria e o outro é o convite da mulher louca, segundo o versículo 13. Então, a sabedoria, ela faz um convite aqui no primeiro versículo, que diz assim: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já abateu os seus animais e misturou o seu vinho, e já preparou a sua mesa, já ordenou as suas criadas, e está convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. Aos faltos de senso diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. Isso aqui é o convite da sabedoria, convidando para o entendimento, para o caminho do entendimento e para a vida, e para que se deixe a insensatez. O segundo convite, ele está nos versos, logo em seguida aos versos que nós lemos, o versículo 13 em diante, que diz assim: a mulher louca e alvoroçadora é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa, numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que não passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento, ela diz: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Observe então que se personifica aqui tanto a sabedoria como o pecado, a insensatez, né? Então a sabedoria convida para a sensatez, deixa a insensatez, convida para o entendimento e para a vida. E a insensatez também faz o convite para o pecado, para o erro, para o caminho sem entendimento e, consequentemente, a morte. A palavra de Deus, então, vai dizer que nós temos diante de nós, meus irmãos, nessa nossa vida, esses 2 convites. O convite de Deus, o chamado de Deus, o chamado da palavra de Deus, ali a exortação ao arrependimento, à fé, e o pecado que está apelando para nós, o mundo. Um é o convite para a sensatez, ou seja, para o discernimento, para a verdade, e o outro é o convite para a insensatez, para a loucura,
Um é o convite para a vida, outro é o convite para a morte. A palavra de Deus então fala dessa sabedoria. E a sabedoria, meus irmãos, ela não é meramente uma inteligência humana, uma capacidade humana de discernimento, de pensamento, de lógica, de ali raciocinando, chegar a conclusões, mas é mais que isso, é mais que algo meramente humano, mas é a verdade de Deus, é a palavra de Deus revelada aos homens, dando a eles compreensão da realidade, dando compreensão sobre a verdade que vai para além do que os homens podem raciocinar ou ver. Mas a palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, que é o temor do Senhor que é o princípio da sabedoria. Qual é a fonte dessa sabedoria? A fonte dessa sabedoria é o temor do Senhor. O temor do Senhor é a reverência a Deus que vem do conhecimento desse Deus. Observem que ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência, ou seja, o homem passa a temer a Deus porque ele conhece a Deus. Ele conhece a Deus porque Deus se revela a ele. Deus se revela a ele como santíssimo, como justíssimo, como todo-poderoso, como juiz, como soberano, como rei, como Deus também de toda graça, de toda misericórdia, de toda bondade. Deus é santo. Nisso o homem também percebe por toda a Escritura, vai nos mostrar isso, que ele é pecador, e que ele está em falta com Deus, que ele é inimigo de Deus e que ele merece o inferno. Também se revela nas Escrituras que desde Gênesis 3,15 Deus ele anuncia ali o Evangelho, a boa notícia, a salvação em seu Filho, que discorre ali por todo o Antigo Testamento e vem ali, se encarna na Nova Aliança. Ali o Novo Testamento apresenta a luz plena, a vinda de Cristo Jesus, e que só Jesus Cristo salva. E o chamado aos homens ao arrependimento, que é exatamente o convite da sabedoria. Arrependam-se, vocês são pecadores, arrependam-se e creiam em Cristo Jesus. Quando os homens se arrependem, quando os homens creem, quando os homens conhecem Deus Santo, quando eles se humilham diante de Deus, a palavra de Deus diz, eles passam a ser sábios. Se principia ali, é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. E podemos também dizer, a base da sabedoria. Esses homens, eles passam a ser sábios, meus irmãos, e então, diz a Sagrada Escritura, que eles têm o conhecimento, portanto, do santo, e possuem prudência, possuem discernimento. Eles conseguem ver ali o caminho da vida e o caminho da morte. A palavra de Deus é bem prática aqui no livro de Provérbios, quanto a isso. Por exemplo, que eles não sigam a mulher adúltera, que é uma armadilha para eles, mas eles sigam a piedade, a justiça, o caminho realmente honesto, honrado, puro. Os homens, então, eles passam a ter discernimento do que o pecado é mal, mas de que Deus é vida, que o Evangelho é vida, e eles têm, então, esse discernimento. Eles andam, então, na vontade de Deus, dedicam as suas vidas ao Senhor, amam a Deus, já estão salvos e desejam agora viver em honra e glória a esse Deus, seus pensamentos, suas palavras, seus desejos, suas obras. Eles desejam que sejam cada vez mais santificados pelo Senhor, ordenados pela sua palavra de Deus. Eles andam, então, em sabedoria. A consequência, irmãos, portanto, desse andar sábio, em que eles temem a Deus e que eles estão reconciliados com Deus em Cristo Jesus, é a vida. Diz o versículo 12, se fores sábio, para ti serás sábio. Versículo 11. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. É o que é a mensagem do capítulo. A vida está na sabedoria, a morte está na insensatez. Aqueles que seguem a sabedoria têm vida, aqueles que seguem a insensatez estarão, então, seguindo também para a morte. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas a vida está em Cristo Jesus. O caminho de conhecimento de Deus em Cristo, o caminho que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o caminho da vida. O caminho do pecado, da insensatez, da falta de reverência ao Senhor, é exatamente o caminho da morte. A palavra de Deus faz um contraste aqui entre o homem temente, sábio, consequentemente, no versículo 12, diz, se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. O homem sábio é um homem que reverencia a Deus, que teme a Deus. O homem escarnecedor é aquele que zomba de Deus, é aquele que não reverencia a Deus.
Esse é o grande contraste aqui. Então, um é temente, um é sábio e o outro é escarnecedor e insensato. Um está vivo, o outro está morto. Um está indo ao caminho da vida, no caminho da vida, e o outro está no caminho da morte e da destruição. Portanto, vem o alerta da sabedoria no versículo 12, que diz: se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Ou seja, o alerta da Escritura: se não temermos a Deus, se não, portanto, não nos tornarmos sábios no temor do Senhor, mas insensatos, escarnecedores, escarnecermos das coisas santas, Deus nos livre disso, nós suportaremos isso. Então a palavra de Deus está dizendo aos pecadores: se fores sábio, para ti serás sábio. Se fores escarnecedor, só tu suportarás. O homem que não teme a Deus, o homem que não se dobra diante de Deus, este homem, meus irmãos, em breve ele terá que suportar o terrível peso da ira de Deus, da consequência dos seus próprios pecados, da morte vindo a ele quando ele morrer e finalmente ir para o inferno. Esse homem, então, ele será destruído. Aqui está o alerta das Escrituras, meus irmãos. Como aplicar isso a este momento, irmãos, de pandemia, de situação que nós estamos vivendo no presente momento na história da humanidade? Primeiro, meus irmãos, nós devemos conhecer, observar o que Deus está revelando a nós nesta pandemia, nesta crise mundial. Que Ele é o Senhor soberano, que controla todas as coisas, segundo as Escrituras Sagradas, nos ensina a olhar assim para esse fato, e de que Ele está irado, meus irmãos, de que Ele está irado. A ira de Deus está se manifestando, uma porção dela apenas, um mundo que não ama Ele, que escarnece da sua palavra, do seu evangelho, de Cristo Jesus. Este Deus está ali dando um alerta aos homens. Se nós olharmos, interpretarmos isso conforme as Escrituras, é exatamente assim, que Ele é soberano e que Ele está dando ali uma demonstração da sua ira, de que muito pior virá no dia do juízo final, meus irmãos. E que, em terceiro lugar, a vida e a morte, irmãos, depende dos homens entenderem isso, se humilharem diante de Deus conforme as Escrituras, crerem no Filho, eles viverão. Mas se eles não crerem, eles morrerão. Eles morrerão. Essa pandemia está dizendo para nós hoje isso. Se você ainda não creu em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, porque a terrível ira de Deus está vindo. O caminho da vida é Cristo, é temer a Deus, não escarnecer de Deus, mas arrepender-se e creia somente em Cristo, o único Salvador. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que você possa crescer nessa piedade, nessa reverência e nesse descanso também no Senhor, porque o seu Deus, Ele está operando isso, Ele lhe salvou, Ele lhe livrou da ira. Seja grato a Ele, seja mais temente ainda a Ele nesses dias. Compreenda que o que está acontecendo está mostrando a soberania dEle e a ira dEle, e como Ele foi gracioso com você em lhe salvar. E descanse nele, porque Ele está operando bem na sua vida, porque a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e nós todos somos chamados, irmãos, a crescer, a buscar mais conhecimento dEle, a crescer na sabedoria e a crescer na piedade, inclusive por isto, tudo que está acontecendo, porque Ele está mostrando que Ele é Deus, que Ele é soberano, que só Ele é o Senhor, que o conheçamos mais, que o amemos mais, que o temamos mais, que nos tornemos mais sábio ainda nele, nesses dias. Cada dia em que nós estamos nessa quarentena, nós devemos buscar ainda mais, então, conhecer o Senhor, nos tornando cada vez mais sábios e tementes a Ele, e andando cada vez mais piedosamente. Que assim sejamos, meus irmãos, que assim aconteça conosco. Que Ele abençoe você, que Ele fortaleça, meu querido irmão da Congregação Batista Reformada, e os amigos também que nos estão acompanhando, das outras igrejas, todos os amigos, que Ele fortaleça, revelando-se a você, fazendo de você sábio, cada vez mais sábio, temente a Ele com discernimento, e Ele está nos levando, irmãos, nele mesmo para a vida eterna. Nós já estamos vivos, na verdade, em Cristo. Glorifiquemos ao seu santo nome. Vamos orar, irmãos, vamos pedir que Ele nos abençoe cada vez mais assim. Ó Senhor, abençoa-nos, Senhor, que nós possamos Te conhecer cada vez mais,
nos tornarmos cada vez mais sábios e piedosos, meu Deus, em honra e glória ao Teu nome. E que nessa pandemia nós cresçamos nisso, reconhecendo a Tua soberania, reconhecendo a ira do Senhor, reconhecendo também a graça do Senhor que nos livraste em Cristo, procurando, Senhor, crescer em Ti, no amor, na sabedoria e na piedade. Abençoa os meus irmãos da congregação Batista Reformada e todos os outros amigos, irmãos, com conhecimento do Senhor, com a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém, Cristo. Deus abençoe você, meu querido irmão, irmã da congregação Batista Reformada em Belém, os outros amigos, e que você esteja em oração com a sua família, nesses dias que nós não estamos podendo orar juntos, clamando, suplicando a misericórdia de Deus sobre você, sobre sua casa, sobre a igreja, sobre as nações, sobre a situação de crise, que Ele tenha misericórdia de nós. O Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós. Louvado seja o seu nome. Que a graça de Cristo Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito, seja com todos vocês, meus queridos irmãos, com todos nós, em Cristo Jesus. Amém e amém. Até logo.